A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que vocês possam, mais nessa noite, desfrutar dos ensinamentos que o Senhor tem preparado para nós. Através do Sermão do Monte, nós temos aprendido e podemos praticar e podemos viver a vida que Cristo deseja que nós estejamos vivendo. Por isso, eu quero te incentivar a pegar a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta, sentar com a sua família ou mesmo sozinho, se você estiver aí. Mas lembre-se de uma coisa, que o Espírito Santo do Senhor está contigo, para poder te abençoar, para poder revelar a sua palavra a você, para que você possa aprender. E que seja mais um momento aonde o Senhor fale ao seu coração. Graça e paz, amados. Mais uma quarta-feira, pela graça e misericórdia de Deus, e mais um estudo no Sermão do Monte. Só para contextualizar e lembrar também, este é o penúltimo estudo no Sermão do Monte. No próximo domingo, se Deus assim permitir, nós encerraremos esta série de estudos no Sermão do Monte. Eu espero que tenha sido uma bênção, que esteja sendo e que seja uma bênção para todos vocês, como para mim tem sido uma bênção. É a segunda vez em toda a minha vida que eu paro para estudar o Sermão do Monte. E cada vez que eu paro e estudo, a beleza e as lições importantes do Sermão do Monte vêm de uma forma muito forte na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Muito bem, hoje nós iremos ver em Mateus capítulo 7, dos versos 21 ao verso 28. Mateus 21 até o verso 28. Lembrando que neste momento nós vamos nos deter um pouco mais nos versos 21 a 23, e eu vou dar uma pincelada do 24 em diante, porque a ideia e o contexto está entrelaçado. Então, para entender, eu tenho que ler todo, mas eu vou me deter um pouco mais no 21 a 25, e aí, no próximo domingo, encerrando o Sermão do Monte, nós daremos mais ênfase do versículo 24 ao versículo 28. Mas hoje temos que ler todo para compreender. Diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então vamos lá. Eu estou sabendo que há muitos irmãos que chegaram agora a estudar o Sermão do Monte e estão até desejando ver as pregações anteriores. Então, para quem já está aqui e para quem chegou agora, uma coisa é importantíssima no Sermão do Monte: você entender o contexto histórico, o contexto literário e a estrutura do Sermão do Monte. Isso aqui é fundamental. Quem está chegando agora e quem já está aqui também tem que se lembrar que esse sermão ele começa em Mateus capítulo 5 e vai até
esse último versículo do capítulo 7 que eu acabei de ler, Mateus 7, 28. Então, tudo isso aqui é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. O sermão é incrivelmente bem esboçado. Tão incrivelmente bem esboçado que alguns questionam se Jesus realmente falou isso de uma vez só ou falou aos poucos e Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, organizou da maneira que está. Então, esse é um debate que existe. Tanto faz de uma maneira como de outra, para nós não vai fazer diferença, porque o Espírito Santo que iluminou. Mas esse esboço é tão bem feito e tão importante que é através do esboço que nós entendemos a linha de raciocínio do Sermão do Monte. Já falei para meus amados irmãos que o número 7 é um número muito importante para a cultura judaica, para os hebreus. 7 é o número divino, é um dos números divinos. O outro é o 1 e o 3. Então, 1, 3 e 7 são os números que em relação a Deus. E o número 7 seria o número da plenitude, da perfeição. Tudo que Deus faz, tudo em termos da obra de Deus, todo o seu plano, geralmente quando ele usa o número 7, está dando, geralmente não, sempre, está dando a ideia de plenitude, de perfeição. Se o Sermão do Monte é o código de leis do reino de Cristo, do novo reino, se o Sermão do Monte é a nova lei para o reino de Cristo, para a igreja, para o cristianismo, esta lei foi esboçada em 7 sessões. 7 sessões. É coincidência? Eu creio que não. Por que 7 partes? Por que 7 sessões? Porque o que está aqui é a plenitude do código de lei da nova criação, da nova criatura, do reino de Deus, o reino de Cristo. E quais são essas 7 sessões? Quais são essas 7 partes? De Mateus capítulo 5, até o versículo 1 até o 12, ele vai tratar do caráter do cristão. Então o sermão começa descrevendo quem o cristão é, ou pelo menos como ele deve ser, o caráter que ele tem que ter. Então como é que tem que ser o cristão? Ele é bem-aventurado porque chora, ele é bem-aventurado porque é manso, ele é bem-aventurado porque tem fome e sede de justiça, ele é bem-aventurado porque é misericordioso, ele é bem-aventurado porque é limpo de coração, ele é bem-aventurado porque é pacificador, e ele é bem-aventurado quando é perseguido por causa de Cristo, por causa da justiça. Então ele descreve o caráter. Mas à medida que ele descreve o caráter, ele descreve também uma recompensa. Bem-aventurados mansos, os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então ele descreve uma característica, mas descreve também um consolo. Ele descreve também uma promessa, uma recompensa. Você é assim, vai ganhar isso. Então a primeira parte descreve o caráter do cristão. A segunda parte descreve a influência do cristão. Se você é assim, você vai influenciar o mundo assim. Então, na influência do cristão, Jesus disse que nós cristãos somos a luz do mundo e o sal da terra. Nesse mundo de trevas, o cristão deve se resplandecer como luz. Nesse mundo sem sabor, nessa vida sem sabor, insalubre, o cristão ele deve ser o sal, aquele que tempera, aquele que dá sabor, aquele que preserva. A terceira parte é a justiça do cristão, que é a parte mais complicada, a parte mais difícil, que vai dos versos de Mateus capítulo 5, do verso 21 até, uma seção enorme, né? Até o 48, até o final. E na justiça do cristão, ele diz, olha, a nossa justiça tem que exceder. Se a justiça mais alta que vocês conhecem é a dos escribas e dos fariseus, que é a justiça mais alta que vocês conhecem, a do cristão é muito mais alta ainda. Excede a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, a parte 3 trata da justiça do cristão. A parte 4 vai tratar da piedade do cristão, no sentido de religiosidade. Como deve ser a religião do cristão. E ele usa 3 exemplos que existem praticamente em toda a religião, que é a oração,
que é o jejum e que são as boas obras, né? A caridade. Ele usa essas três coisas como exemplo e mostra que a religião do cristão é superior a qualquer outra religião do mundo, porque é do coração, porque faz para Deus, porque não se preocupa com um aplauso, não faz para ser visto pelos homens, e sim para agradar o Pai que está em lugar secreto, o Pai que está nos céus. Ele faz isso em lugar secreto, entre ele e Deus. Então, a religiosidade do cristão também é superior a todas as outras religiosidades. Essa seria a quinta parte. Depois ele vai tratar, perdão, essa é a quarta parte. Depois ele vai tratar da ambição do cristão. Ambição no sentido de desejo, de sonho, de realização. Aquilo que ele ambiciona, aquilo que ele deseja. E como é o desejo do cristão, a ambição do cristão no bom sentido? Ele não é apegado a esta vida. Ele não anda ansioso com sua própria vida. Aquilo que os homens valorizam, o cristão despreza em certo sentido, ou não dá o mesmo valor, fica melhor colocado. Os homens valorizam tanto roupa, o cristão se satisfaz com a roupa que tem. Os homens se preocupam tanto com a comida, o cristão agradece a Deus pelo pão que lhe dá, qualquer que seja ele. O mundo vive ansioso, o cristão descansa em Deus. O mundo procura tesouros na terra, o cristão procura tesouros no céu. Essa seria então o desejo, a ambição do cristão. E a penúltima parte, ele vai tratar dos relacionamentos do cristão, que é a parte que nós estamos. Como é que o cristão se relaciona com vários tipos de pessoas, vários grupos que existem na terra. E quando chega nessa penúltima parte, que vai do capítulo 7, versículo 1, até, nós podemos dizer que até o versículo 27 que eu acabei de ler, certo? Mateus 7, do 1 até o 27. Porque aqui, ele vai usar, talvez não fique bem colocado, talvez seja Mateus 7... até o 27 mesmo, não tem para onde correr não. É porque as ideias estão entrelaçadas. Mas aqui ele vai usar 7 grupos de pessoas que o cristão se relaciona com eles, quem queira e quem não queira. Em todas as épocas, em todas as eras. O cristão vai acabar se relacionando com esses 7 grupos de pessoas. Então ele vai tratar de como devem ser os relacionamentos do cristão. E mais uma vez, o número 7. Por quê? Porque esses 7 grupos de pessoas, de alguma maneira, fazem parte do completo, do todo de relacionamento do cristão. É como se fosse a plenitude dos relacionamentos do cristão neste mundo passasse de alguma maneira por estes 7 grupos. Então ele vai usar esses 7 exemplos, ou esses 7 grupos de pessoas, e vai tratar de como deve ser o nosso relacionamento. Ele começa no capítulo 7, tratando do relacionamento do cristão com outro irmão. Um irmão para com outro irmão. Só que o outro está com um argueiro no olho. Mateus 7:1. E esse argueiro pode ser interpretado como uma falha, como um pecado, como um desvio. Então, como é que um cristão se relaciona com outro irmão que está com um problema desse, que está desviado, que está afastado, que está andando desconforme a palavra de Deus? Ele diz, em primeiro lugar, olha se você não tem o mesmo problema. Ele pode ter um argueiro, mas você pode ter uma trave. Não julgueis para que não sejais julgados, nós já falamos sobre isso aqui. O segundo grupo de pessoa, ele incrivelmente, no versículo 6, chama de cães e porcos. É um grupo de pessoas que, se você não procurar se relacionar com eles, eles vão se relacionar com você. Então não tem para onde correr. Ele chamou esse grupo de cães e porcos, que são aquelas pessoas que escarnecem do cristianismo, que debocham, que fazem pouco caso, que não querem, que rejeitam, que lutam, que batalham pelo fim do cristianismo. Aqueles escarnecedores, que ele chamou de cães e porcos. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, ele é o nosso relacionamento, não é nem grupo, né? É o nosso relacionamento com Deus, com o Pai Celeste. Ou seja, ele passou dos cães e porcos, aqueles que debocham de Deus, como nós devemos nos relacionar com Ele, para nos relacionar com Deus verdadeiro. Daqueles que debocham de Deus para o relacionamento com Deus, que está no versículo 7 em diante. Pedi e buscais e acharei.
Se o vosso Pai terreno sabe dar as coisas para vocês, se preocupa em dar as coisas para vocês, muito mais o Pai Celeste. Se os vossos pais terrenos, que são maus, imperfeitos, pecadores, fazem o melhor para vocês, imagine o Pai perfeito no céu. Então, o terceiro seria o relacionamento com o Pai Celeste. O quarto grupo é com a sociedade de uma maneira geral. Ele usa a parábola dos dois caminhos. É como se a humanidade estivesse percorrendo. E há dois caminhos para a sociedade percorrer. O caminho largo e o caminho estreito. Como é que eu me relaciono com as pessoas que estão no caminho largo e como é que eu me relaciono com as pessoas que estão no caminho estreito? Então, é para com a sociedade de uma maneira geral, certo? Depois, ele vai tratar do meu relacionamento para com os companheiros de viagem. Estes que passam pela porta estreita e estes que permanecem no caminho estreito. Eles começam a caminhar pelo caminho estreito e terminam a sua caminhada no caminho estreito. Como deve ser o meu relacionamento com os companheiros de viagem, daqueles que estão andando no caminho estreito, que passa pela porta apertada, mas que ele diz que é o caminho que conduz à vida. Domingo, quarta-feira passada, nós tratamos do penúltimo grupo, que são os falsos profetas, que vai de Mateus capítulo 7, versos 15 até o verso 20, de 15 a 20, e é claro que tem algumas respingos nos versículos para frente, mas basicamente Mateus 15 e 20, como deve ser o nosso relacionamento com os falsos profetas. Por quê? Porque nesta vida o cristão vai se encontrar muitas vezes com os falsos profetas. Ou ele se encontra com o falso profeta, ou o falso profeta se encontra com ele. Mas não tem jeito, ele vai ter que saber como se relacionar com os falsos profetas, que foi o que nós pregamos na aula passada. Agora ele chega no último exemplo da parte 6 do Sermão do Monte, que deve ser o nosso relacionamento com o próprio Jesus Cristo. Olha que coisa incrível. Ele sai dos falsos profetas, que também são falsos cristos, que são pseudos cristos, que são pseudos mestres, que são pseudos professores, pseudos profetas, para o verdadeiro profeta, para o verdadeiro Cristo, para o verdadeiro ungido, para o verdadeiro Messias. Então ele sai do falso para o verdadeiro. E aí ele vai fechar a parte 6 do Sermão do Monte, ficando apenas, o próximo domingo, o final do Sermão do Monte. Então, só para você entender, na parte 6 do Sermão do Monte, na sexta sessão, ele usa 7 exemplos para tratar dos relacionamentos do cristão. Então, ele vai usar 7 exemplos. Quais são esses exemplos? O irmão com o largueiro, os cães e os porcos, para com o nosso Pai Celeste, para com a sociedade de uma maneira geral, para com os companheiros de viagem, para com os falsos profetas e agora para com Jesus Cristo. Repito, ele sai dos falsos profetas para o verdadeiro profeta. Colocado toda essa introdução, colocado toda essa estrutura do Sermão do Monte, nós podemos então fechar a penúltima parte do Sermão do Monte com este 7º exemplo que ele usou, que é o próprio exemplo de Cristo. Então vamos lá. Essa parte, é claro, ainda faz esses versículos que eu li, Mateus 21 Mateus capítulo 21 até o versículo 23, faz parte dos relacionamentos do cristão. Agora com um tema diferente. O relacionamento do cristão para com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se ele saiu dos falsos profetas, é bem interessante ele partir para o profeta verdadeiro. E ele vai dizer, nessa parte que vai tratar com o profeta verdadeiro, que existe uma coisa importante. Se as pessoas ouvem os falsos profetas, deveriam ouvir muito mais este profeta, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele se volta dos falsos profetas, não apenas para o verdadeiro profeta que é ele, mas se volta também para os falsos professos. Preste atenção, né? A sabedoria e a inteligência de Jesus Cristo. Se até o versículo 20 ele tratou dos falsos profetas,
que as pessoas davam ouvidos a eles. Agora ele está falando dos falsos professos, que ouvem o verdadeiro profeta, que é Jesus, que sabem quem é o verdadeiro profeta, que é Jesus, que conhecem, entre aspas, o verdadeiro profeta, que é Jesus, mas apenas de lábios, apenas de um conhecimento superficial, nunca um conhecimento que leva a um compromisso. Por isso que ele sai dos falsos profetas para os falsos profetas. Por que eu afirmo isso? Porque ele começa assim, olha, nem todo que me diz, ou seja, aquele que fala, que professa, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele sai dos falsos profetas para os falsos profetas, dos falsos mestres para os falsos ouvintes. Essas pessoas, a partir do versículo 21, não estão ouvindo os falsos profetas. Preste atenção, isso aqui é importante. A partir do versículo 21, as pessoas aqui descritas não estão ouvindo os falsos profetas, estão ouvindo o profeta verdadeiro, que é Jesus Cristo. Mas ao ouvir o profeta verdadeiro, eles apenas confessam, professam de lábios, mas não de um compromisso verdadeiro. Eles não estão ouvindo, eles não são aqui falsos mestres, eles são falsos ouvintes, que é o que Cristo está dizendo aqui para nós. Muito bem. Os falsos profetas, eles são extremamente perigosos. Os seus ensinos deturpam o caminho da salvação, desviam as pessoas do caminho da verdade. Eles alargam mais ainda o caminho do inferno. Mas, por fim, eles não são os culpados. Os culpados dos falsos profetas são as próprias pessoas que ouvem os falsos profetas. Os falsos profetas têm sua culpa e vão pagar. Mas quem vai para o inferno, ou quem manda aquelas pessoas para o inferno, são elas mesmas com suas decisões. Se as pessoas decidiram seguir aquele caminho, a culpa é do falso profeta, por um lado, mas a culpa maior é deles, por outro lado. Por quê? Porque tinham todas as condições de rejeitar aquele ensino. Já do versículo 21 em diante, a culpa não é de Jesus Cristo. A culpa não é do profeta. A culpa é única e exclusivamente deles. Por quê? Porque se o falso profeta conta uma mentira e você segue essa mentira como se fosse verdade, o falso profeta tem culpa e você tem culpa porque tinha uma escolha, de escolher a verdade. Mas aqui não. Em relação ao profeta verdadeiro, se você ouve e não o segue, a culpa é sua, não do profeta verdadeiro. Está vendo a sutil diferença? Sutil e importante diferença? Por exemplo, se você for lá em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro, o rico seguiu um ensino que ele acreditava ser verdadeiro, que era o ensino chamado hedonismo. Ele vivia do prazer para o prazer. Quando ele morreu, ele foi para o inferno. E no inferno, Deus não culpou os falsos profetas por terem mandado ele para o inferno. Culpou o rico por não ter dado ouvidos à palavra de Deus e por ter ele escolhido aquele caminho, porque ele tinha a opção de escolher a verdade. Ele até aponta para Lázaro: olha, Lázaro, do seu lado, escolheu o caminho certo, e você, com mais condições, escolheu o caminho errado. Esse é um exemplo. Por exemplo, Atos 23:8, quando trata do saduceus. Os saduceus não creem em ressurreição, os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam na vida após a morte. De quem era a culpa? Dos saduceus, que morriam nessa crença. E quando chegava do outro lado, Paulo vai dizer isso no sermão dele, lá em Atos capítulo 22, 23. A culpa é deles, porque eles tiveram a ressurreição de Jesus, eles tiveram a prova da vida após, desde o Antigo Testamento. Aliás, tudo que está no Sermão do Monte já foi revelado no Antigo Testamento. Então a culpa era deles. Os falsos profetas têm sua parcela de culpa e vão pagar por sua culpa, mas a pessoa que ouve o falso profeta e vai para o inferno, a culpa é dela também. Muito bem, colocado tudo isso, Jesus então começa agora a tratar como deve ser o relacionamento do cristão, daqueles que ouvem a palavra de Cristo, para com o próprio Cristo como o verdadeiro profeta. Ele começa dizendo o seguinte: em primeiro lugar,
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, mais uma vez, ele agora está tratando de pessoas que, entre aspas, seguem o verdadeiro profeta, que é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias. Ele parte daquilo que eles dizem no presente para aquilo que se dirá no último dia. Preste atenção, nem todo que me diz Senhor, Senhor, tempo presente. E é um presente contínuo. A pessoa está dizendo e continua dizendo. Então ele parte do que diz no presente e para o que vão dizer no futuro. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Do que diz no presente para o que vão dizer no último dia. Ele diz, olha, vocês estão dizendo isso hoje, vão continuar dizendo, e quando chegar no último dia vão continuar falando. Mas eu vou dizer. Então ele parte do que eles dizem para o que Cristo vai dizer. Eu vou dizer para vocês, nunca vos conheci. Meus irmãos, essa é uma das passagens da Bíblia, que Deus me perdoe o meu pecado em dizer isso, mas eu preciso dizer isso para meus irmãos. Essa é uma daquelas passagens da Bíblia que a gente gostaria que não tivesse. Essa é uma daquelas passagens da Bíblia que a gente gostaria que não existisse na Bíblia. Se você prestar atenção, existem coisas na Bíblia que nós, por sermos pecadores, falhos, gostaria que não tivesse. Essa passagem aqui eu chamo a passagem do terror de todo pastor. Eu posso dizer que é um terror para todo crente, mas particularmente para mim é um terror para todo pastor, para todo líder, para todo obreiro. É uma daquelas passagens que a gente gostaria que realmente não tivesse na Bíblia. Repito, eu estou dizendo isso como pecador caído e falho. Eu tenho o maior respeito pela palavra de Deus e eu creio na palavra de Deus. É que como nós somos tão pecadores, a gente até gostaria que essa passagem não tivesse na Bíblia. Por quê, meus irmãos? Porque essa é uma das passagens mais profundas de todo o cristianismo em relação ao povo de Deus. Eu falei pastor porque ele trata aqui de pregadores também, mas é uma passagem para todo cristão. Todo cristão, não é só para pastor, missionário, pregador, não, para todo cristão. Eu tomo ela para mim porque ela é muito forte, essa passagem, é muito profunda. E deixa claro exatamente quem é Cristo e o que é o cristianismo. Jesus está aqui advertindo as pessoas que conhecem o verdadeiro pastor, que é Cristo, as pessoas que conhecem o verdadeiro Deus, que é Cristo, o verdadeiro Messias, o verdadeiro profeta, está advertindo que há duas condições para essas pessoas que seguem Cristo. Olha que coisa profunda. Ele não está tratando de um cristão e de um não cristão, de quem crê em Cristo e de quem não crê em Cristo. Não, ele está tratando de cristão, de pessoas que seguem a Cristo. Ele diz, olha, entre aqueles que me seguem, há duas condições inaceitáveis. Essa é a palavra correta. Duas condições inaceitáveis que Deus não aceita. Não adianta. Não se negocia essas duas condições. É inaceitáveis, é inegociáveis, não tem jeito. É isso aqui. Quais são essas duas condições? Primeiro, a profissão de fé meramente verbal. É aquela pessoa que apenas professa Cristo da boca para fora. Não, eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Não, eu aceitei, eu fiz a profissão de fé. E fazer a profissão de fé não é uma coisa boa? Claro que é. A Bíblia exige que faça a profissão de fé. Paulo em Romanos, capítulo 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. E coração aí tem mais a ver com todo o seu ser. Não é coração apenas emoção, coração todo o seu ser. Porque o coração na cabeça do judeu é o centro de toda a personalidade humana, que envolve emoções, razão, atos, atitudes,
espiritualidade, por aí vai. Ele está dizendo, olha, para quem me segue e faz uma confissão meramente verbal, esse eu não conheço. Olha só. Essa é a primeira. A profissão de fé meramente verbal. A segunda é o conhecimento meramente intelectual. É aquele conhecimento meramente... Se você assistiu a pregação de domingo de manhã na CIEB, que foi a última pregação da CIEB do prédio antigo, eu falei exatamente disso. Sobre a espiritualidade mística, né, esotérica, a espiritualidade emocional, só emoção, a espiritualidade intelectual, só racionalismo, né? E a espiritualidade correta, que é a cristocêntrica, teocêntrica, é o que Cristo está falando aqui. Ele está dizendo que há duas condições para aqueles que seguem a Ele. Duas condições que Ele não negocia, que são inegociáveis, inaceitáveis. Quais são essas duas condições? Quem segue Cristo não pode seguir Cristo apenas com a profissão de fé meramente verbal. Ah, eu me batizei, eu confessei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Pô, essa é uma parte só. É o primeiro passo. A segunda coisa é que você tem apenas um conhecimento intelectual, sem ter um compromisso com Cristo. Isso é inaceitável diante dele. Aí você vai falar, mas qual é o problema, pastor, que eu não estou entendendo? Não é isso que nós ensinamos na escola dominical? Não é isso que nós pregamos aí? Não é isso que os pastores pregam? Que nós temos que aceitar Jesus como Senhor Salvador, que nós temos que nos batizar? Não é isso que Cristo nos ensina? Que nós temos que ter conhecimento? Sim. Agora preste atenção, quais são os dois problemas aqui. Primeiro, a profissão de fé meramente verbal. Qual é o problema? O problema é você confiar em um credo, em uma confissão, e não no Deus da confissão. É aquilo que eu falei domingo, é você crer na doutrina ao invés do Deus da doutrina. Quando ele diz, Senhor, Senhor, ele diz, olha, nem todo que disse vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é o problema? É que aqui eles falam Senhor, Senhor, é uma confissão verbal, mas não faz a vontade de Deus. Ou seja, é um conhecimento apenas intelectual. Por isso que essa profissão de fé meramente verbal não adianta. Por quê? Porque há um problema. E o problema é confiar no credo, confiar na doutrina, numa confissão e não ter um relacionamento íntimo com Cristo. Cristo não é uma ideia. Cristo não é uma filosofia. Cristo não é uma doutrina. Cristo é uma pessoa. Há doutrina acerca dessa pessoa? Há doutrina acerca dessa pessoa. Há ideias acerca dessa pessoa? Há ideia acerca dessa pessoa, Cristo. Há filosofias acerca dessa pessoa. Há teologias há teologia até porque ele é Deus. Mas se você se relacionar com a doutrina e não se relacionar como Cristo, faz de você uma confissão meramente verbal. E olha só que coisa interessante. Diz o texto aqui, nem todo diz Senhor, Senhor. Eles chamam Jesus, eles se relacionam com Jesus de maneira respeitosa. Eu não sei como está na tua versão, mas eu vi aqui na versão espanhola, na versão inglesa e na versão grega, a palavra Senhor aqui no versículo 21 é com letra maiúscula. Senhor, Senhor. Então eles têm um relacionamento respeitoso com Jesus. Senhor, Senhor. Acontece que Senhor pode ser com letra maiúscula ou com letra minúscula. Essas pessoas têm um relacionamento aqui respeitoso, porque o Senhor aqui é com letra maiúscula. E traduz a palavra hebraica, na Septuaginta, na versão grega da Bíblia hebraica, traduz a palavra Yahvé, Jeová, que é o nome de Deus. Então, quando eles falam Senhor, Senhor, eles estão ligando Jesus a Deus. Então, eles tratam Jesus de maneira respeitosa. Eles sabem quem Cristo é. Lá no Ceará, é normal, não sei hoje, mas antigamente era normal, nós nunca chamávamos uma pessoa que tinha autoridade ou uma pessoa mais velha de você, nunca. Por exemplo, eu nunca chamei meu pastor de você, nunca. Éramos extremamente amigos,
mas a minha cultura me mandava chamar ele de Senhor. Eu nunca fui tratado como pastor no Ceará de você, nunca. As pessoas tinha pessoas de 70, 80 anos de idade que se falavam comigo, Senhor. Então tinha aquele respeito, mas eu sou um Senhor com S minúsculo. Foi aqui em São Paulo que eu estranhei, quando cheguei aqui, eu chamava as pessoas mais velhas de Senhor ou Senhora, e as pessoas achavam ruim. Não chama de Senhor não, chama de você. Foi que eu tive um choque quando eu cheguei aqui. Oxe, lá no Ceará, se você me chamar de você, eu acho ruim, porque é acostumado a chamar de Senhor. Aqui inverteu. Quando ele chama, mas eu sou Senhor, repito com S minúsculo. Aqui não, é Senhor com S maiúsculo, porque está respingando o Yahvé, o Jeová do Antigo Testamento. Então essas pessoas, elas têm um tratamento respeitoso com Jesus. Olha que coisa. Além de ser um tratamento respeitoso, é um tratamento ortodoxo. Porque se estão invocando um título divino, a ortodoxia afirma que Jesus é o profeta que deveria vir. Profeta enviado por Deus, o verdadeiro profeta, é o Messias. Então eles têm um tratamento respeitoso, chama ele de Senhor, com letra maiúscula. É um tratamento ortodoxo, porque esse Senhor está ligado a Deus. E é um relacionamento fervoroso, com muita emoção. Lembrando de novo a pregação. Quando eles falam Senhor, Senhor, é como se o adorador quisesse chamar sua atenção para seu zelo, para seu fervor. Senhor, Senhor. Até em português você consegue pegar. Senhor, Senhor. Então eles demonstram um relacionamento fervoroso para com Cristo. Mas pastor, pelo amor de Deus, pastor, qual é o problema? Eles têm um relacionamento respeitoso, chamam-se de Senhor. Eles têm um relacionamento ortodoxo, bíblico, reconhece Jesus como Deus. Eles têm um relacionamento fervoroso. No grego, nós não temos o superlativo. Então, quando alguém quer chamar a atenção para alguma coisa, ou quer aumentar uma ideia, eles repetem a palavra. Por exemplo, Senhor, Senhor, em verdade, em verdade. Então, eles querem chamar a atenção. Essas pessoas estavam chamando a atenção de Cristo. Senhor, Senhor. Mas, além de tudo isso, eles têm um relacionamento público. Não é aquela coisa escondida para ninguém saber que eles são. Não, é público. Eles fazem questão, não é particular. É um relacionamento público. Alguns profetizaram. Veja o que ele diz aqui. Não temos nós profetizado em teu nome, versículo 22, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, é um relacionamento público. Tiveram um ministério sobrenatural, pregaram, profetizaram, praticaram exorcismo, milagres. Alguém pode dizer, mas isso não é uma vida cristã espetacular, pastor Helder? Depende. Pelos olhos humanos, eu diria sim. Mas o problema é que não são os olhos humanos que vão nos julgar. São os olhos divinos, que conhecem o que nós fazemos, mas também conhecem o nosso íntimo, o nosso coração, conhecem nossa mente. Como diz o livro de Provérbios 15:11, o além e o abismo estão descobertos ante os olhos de Deus. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Eu não te falei que essa é uma daquelas passagens que eu gostaria que não tivesse na Bíblia? É por isso. Se você prestar atenção, no ministério deles, e quando eles chegam diante de Jesus na consumação, no dia do juízo final, eles falam, Senhor, Senhor, com confiança. E eles reivindicam 3 coisas de Jesus. Senhor, em teu nome, não foi no meu, foi no teu nome. Em teu nome fizemos isso. Em teu nome fizemos aquilo. Em teu nome. E Jesus não desmente eles. É verdade mesmo. Fizeram mesmo. Em teu nome expelimos demônios. Em teu nome fizemos milagres. Em teu nome profetizamos, pregamos. E Cristo não nega que eles fizeram isso.
Aí não, pastor, agora chega, pastor, chega. Não é possível, pastor, o que está de errado? Olha, que não há dúvida que eles fizeram isso, não há dúvida. Se você tem dúvida, por exemplo, eu vou dar duas passagens para você. Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2:9 e 2:10. Até os falsos profetas fazem isso. Pregam, esperem demônios e fazem milagres. Aliás, Jesus, é até bom a gente ver, né? Mateus 24, por exemplo. Jesus vai dizer, olha, cuidado. Mateus 24, cuidado. Vai vir muitos, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estas pessoas aqui fazem parte desse grupo aqui. 2 Tessalonicenses 2:9. Eu não ia ler não, mas é melhor deixar bem mastigadinho, bem claro, porque essa pregação é realmente uma pregação de peso. 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Jesus já deixou claro que isso aconteceria. Está acontecendo, aconteceu no passado, está acontecendo e vai acontecer. Tudo bem. Então, a primeira coisa que chama a atenção é que a profissão de fé meramente verbal não faz um cristão ser um cristão. Qual é o problema? Porque eles confiam no credo, numa confissão, e não no Deus do credo. Eles podem ter um relacionamento respeitoso, eles podem ter um relacionamento ortodoxo, eles podem ter um relacionamento fervoroso, eles podem ter um relacionamento público, mas não faz da pessoa um verdadeiro adorador. Aí vem o segundo problema. Perdão, o segundo problema não. A atitude de Jesus para com eles. É um problema porque é um problema para eles. Jesus passa do que eles dizem para o que Jesus lhes dirá. E o que Jesus vai dizer é: nunca vos conheci. Isso está no versículo 22, né? Não, no versículo 22 não, no versículo 23. Então, ele diz precisamente: nunca vos conheci. É a primeira coisa que a gente vai dizer. E lembrando que conhecimento na Bíblia tem a ver com intimidade. Conhecimento tem a ver na Bíblia com intimidade. Não é como no português. Eu conheço todo tal. Eu conheço só de vista, mas conheço. Na Bíblia, o conhecimento verdadeiro tem a ver com intimidade. José não conheceu Maria até que ela deu à luz o seu primeiro filho. José não conhecia Maria, sua noiva? Não, ele conhecia. O que ele não tinha era intimidade. Então, ele não, por isso que a palavra como conhecimento. Então, Jesus vai dizer: eu nunca conheci. O que já é ruim. Não tenho intimidade com vocês. Porque na sequência vem a segunda frase de Jesus: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí danou-se tudo. Primeiro, eu não tenho intimidade com vocês, nunca vos conheci. Segundo, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, meu irmão, qual é o problema com a profissão meramente verbal? Porque uma confissão de lábios que não acompanha uma vida não tem valor. Era uma confissão. O problema dessas pessoas é que eles tinham uma confissão de lábios, mas não de vida. Que é o que Paulo falou em Romanos: se com tua boca confessar, mas é a primeira parte, e no coração crer. Aí o que Jesus ensinou aqui mesmo, um pouco o grande mandamento: se amares a Deus com toda a força da tua mente, do teu coração, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de toda a tua força, de toda a tua mente, de toda a tua alma. Isso é crer no coração, que Paulo está dizendo. Ele está repetindo o ensinamento de Cristo. Se com tua boca confessar, no coração crer. Essas pessoas confessaram com a boca, mas não creram no coração, não carimbaram com sua vida. Chamam Jesus de Senhor,
mas nunca se submete ao senhorio de Jesus. Se ele é o Senhor, então obedeça. Eles chamam Jesus de Senhor, mas não se submete ao seu senhorio. Isso fica claro, por exemplo, em Lucas 6,46. Lucas, tratando dessa mesma passagem, Lucas 6,46, ele vai dizer o seguinte, acompanhe comigo, Lucas 6,46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando. É a mesma passagem aqui do Sermão do Monte. Lucas deixa bem mais claro do que Mateus. Por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Era o problema dessas pessoas. Era uma confissão apenas de boca. O problema nem estava no que diziam. Isso não é problema dizer isso. Senhor, Senhor, pregar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, porque tem que ser feito em nome de Jesus mesmo. Foi o próprio Cristo que disse, em meu nome vocês vão expulsar. Ide por todo canto pregar o Evangelho. Em meu nome, batizem. Em meu nome, façam isso, façam aquilo. Em meu nome. Orem em meu nome, preguem no meu nome, expulsem demônios em meu nome. Então o problema não está no que eles falam. O que eles falavam tinha que falar, eles sabiam disso. Mas o problema está no que eles faziam. Ou melhor dizendo, no que faziam e no que não faziam. Nas suas atitudes. Na sua vida, o problema estava aí. A doutrina eles tinham. Eles não tinham o compromisso com Deus da doutrina. E a doutrina que eles tinham em parte. As outras partes que eles não interessavam, eles não tinham, que é o que eu estou acabando de dizer. Essa é daquelas passagens na Bíblia que quem é cristão treme lendo uma passagem dessa. Tem muitas assim na Bíblia. Essa é uma delas, pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porque não basta apenas saber que Ele é Cristo. Não basta apenas confessar que Ele é Cristo, tem que amá-lo verdadeiramente e tem que obedecê-lo totalmente. Então, repito, o problema nem estava no que diziam, mas no que faziam. E ele chega a dizer o seguinte, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Misericórdia. Essas pessoas são iníquas, uma das palavras mais pesadas da Bíblia, viu? Vou deixar até para a próxima pregação, para não fugir muito aqui, mas só para você entender, iniquidade é uma das palavras mais pesadas da Bíblia, porque a palavra iniquidade na língua grega é a palavra anomia, de anomos, do verbo anomos. Sabe o que significa anomia? No caso, anomos, substantivo, na língua grega? Fora da lei. Para um judeu, você ser chamado de fora da lei era uma das coisas piores que podiam existir. Porque eles se orgulhavam de serem justamente o povo da lei. Então alguém chamar eles de fora da lei era como comparar eles com o gentio, como os cães, como os porcos que ele falou lá atrás. É uma palavra extremamente pesada. Anomos, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a anomia, a iniquidade, aquele que é iníquo, que é fora da lei. A palavra pode ser traduzida da seguinte maneira: fora da lei, sem lei, transgressor, e acredite, essa palavra pode ser traduzida como malfeitor, aquele que faz as coisas más, aquele que faz as coisas do maligno. Meus irmãos, eu repito, essa é uma daquelas passagens que a gente teme e treme. Eu temo e tremo com essa passagem. Porque essas pessoas, usando o nome de Cristo, pregando em nome de Cristo, expulsando demônios em nome de Cristo, fazendo até milagres no nome de Cristo, estavam fazendo a obra de Satanás. É inacreditável. Jesus, então, recrimina o primeiro motivo que ele não pode fazer concessão. É você ter uma confissão apenas verbal
sem uma obediência à vida cristã. Eles fizeram tudo isso sem obedecer a Cristo, sem amar a Cristo, sem se derramar diante de Cristo, sem reconhecer sequer suas iniquidades, seus pecados diante de Cristo, sem sequer pedir perdão das suas iniquidades, mesmo sabendo. Mas eu falei para vocês que nessa passagem ele deixa duas coisas bem claras que ele não pode fazer concessão, não é? O primeiro é a profissão de fé meramente verbal. Então são duas condições inaceitáveis na vida de um cristão. É inaceitável. Primeiro, é que um cristão tenha apenas uma confissão de fé meramente verbal. A segunda coisa que ele não aceita de maneira nenhuma é o conhecimento meramente intelectual. E eu repito o que eu preguei domingo de novo. A questão da espiritualidade intelectualizada, racionalista. Qual é o problema? Se o problema anterior era dizer e não fazer, o problema agora é ouvir e não fazer. Veja bem, do versículo 21 ao 23 tem um problema. Qual é o problema? Que eles disseram isso, diziam aquilo, mas não faziam. Mas se você ler agora o versículo 24 a 27, o problema é outro. É que eles ouvem, mas não fazem. Então são dois problemas. Dizer e não fazer, ouvir e não fazer. E o que é que eles ouviam? Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu vou também resumir um pouquinho, porque na última pregação, na próxima quarta-feira, eu vou novamente citar essa passagem aqui com outras ênfases. Mas então vamos lá. Então qual é o segundo problema? O conhecimento meramente intelectual. De um lado, a profissão de fé, sem vida. Do outro lado, o conhecimento intelectualizado. Qual é o problema? O problema é o que eu falei para vocês. Se o problema anterior era dizer e não fazer, agora é ouvir e não fazer. Ele conta a parábola, muito conhecida, dos dois construtores. Veja bem, os dois são construtores. Só que um é sábio e o outro é tolo. Lembrando que sabedoria na Bíblia está sempre ligada a preservar a vida. Sábio na Bíblia é aquele que aprende a preservar a sua vida. No caso da vida eterna, é o verdadeiro sábio, aquele que consegue preservar a vida e a vida eterna. O sábio edificou sobre a rocha. Só que para edificar sobre a rocha envolve esforço. Você tem que cavar, você tem que se esforçar, você tem que suportar dificuldades, você tem que vencer tribulações, você tem que ter um compromisso, você tem que ter foco, você tem que ter determinação, você tem que ter perseverança para cavar na rocha, sabendo que ao fazer aquilo, apesar de ser duro, apesar de ser difícil, você vai vencer as reais calamidades da vida. É o que o construtor sábio fez, edificou sobre a rocha, que é Cristo. O outro achou muito pesado, isso dá muito trabalho, não é muito cansativo, então ele foi sobre a areia. Na areia é superficial. Quem edifica sobre a areia é preguiçoso, é imprudente, não reconhece a necessidade que tem de uma rocha para a edificação da sua vida, que no caso aqui é simbolizada pela casa. E o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que se alguém passasse e visse as duas casas, os dois edificadores, não veria diferença nenhuma. Porque a diferença não estava na casa que construíram. A diferença estava no... Qual é a diferença dessas pessoas aqui? Não dá para saber a diferença. Deus sabe, mas nós não sabemos. Senhor, nós fizeram o mesmo. Então, para nós homens estariam todos aprovados. Com louvor, carimbado. Uf, esse aqui está no céu. Para Deus foram reprovados. Porque assim como eu não consigo ver o alicerce da casa dos dois construtores, ninguém consegue ver o coração de outra pessoa. A diferença, então, entre os dois edificadores está no alicerce. A
apenas uma tempestade revelará onde foi que eles edificaram. Ou a tempestade, ou as tempestades da vida, como nós estamos vendo, as tempestades da vida revelando muita coisa, como esse coronavírus aí, tem revelado muita coisa, revelado realmente quem tem compromisso com Cristo, quem tem fé e quem não tem. Ou a tempestade do dia do juízo final. Porque se a pessoa passar por aqui sem nenhuma tempestade, como aparentemente isso aqui passaram, no juízo final não consegue escapar da tempestade final, que é o olhar de Deus, que é o olhar de Cristo. E aí, meus irmãos, revela o seguinte, que nem um conhecimento intelectual, nem uma profissão de fé verbal, embora não sejam essenciais em si, não podem substituir a obediência ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. As duas pessoas aqui, pegando a parábola dele, aparentemente conheciam Jesus, sabiam quem era o verdadeiro profeta. Um, então, edificou a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha, que é Cristo. Com esforço, com perseverança, com foco, com determinação, sabendo que precisa daquela rocha para edificar a sua casa. E ao precisar daquela rocha, ele colocou em prática as coisas que fazem uma verdadeira edificação espiritual. Em primeiro lugar, a obediência à palavra de Deus e de Cristo. Pagou um preço alto? Paga preço alto. É duro? É duro. Essa pregação aqui é duríssima, principalmente para pastor. Cansa? Tem hora que cansa. Você tem que se esforçar? Você tem que se esforçar. Você tem que lutar? Você tem que lutar. Você tem que suportar dificuldades? Sim. Qual é o cristão que não passa por dificuldade e suporta? Vem tribulação? Vem tribulação. Mas você sabe que precisa daquela rocha. Aquela rocha é a sua única esperança para que sua casa espiritual se mantenha de pé. E o outro? Conhece Cristo? Entre aspas, conhece. Conhece até as doutrinas, chama até de Senhor, Senhor. Mas o que eles não fazem? Eles não obedecem à sua palavra. Eles não obedecem a Cristo. Eles não têm aquela vida totalmente dependente de Cristo. Eles acham cansativo algumas coisas do cristianismo. Como eu preguei domingo, quando Pedro, Tiago e João subiram do monte para orar, com o propósito de orar, Cristo orou, os outros ficaram dormindo. Por quê? Porque o que dava prazer para Cristo dava canseira para eles. Tem coisas que dão muita canseira para os cristãos e que são prazerosas para Cristo. E se você não corrige isso na sua vida, se você não corrige a sua espiritualidade, você corre o risco de começar a edificar sobre a areia, meu irmão e minha irmã. É aquele superficial, aquele cristianismo superficial, preguiçoso, imprudente, não reconhece a necessidade da rocha. Aí vem as tempestades, às vezes aqui mesmo. E é até bom que vem aqui porque dá tempo de corrigir. Porque se não corrigir nas tempestades da vida, vai ter que corrigir nas tempestades do juízo final. Então, concluindo então o estudo, este é o ensino de Jesus no último exemplo da sexta parte do Sermão do Monte, o relacionamento do cristão para com o próprio Cristo. Como é que deve ser o relacionamento do cristão para com o próprio Cristo? Que bênção de estudo, de palavra, ministrada aí pelo pastor Helder, que nós sejamos edificados todo o tempo pela palavra do Senhor, podendo colocar em prática e anunciar àqueles que estão à nossa volta o que nós temos aprendido. Amém? Então que você continue participando dos trabalhos da igreja. Na quinta-feira temos Te Faço um Desafio com Vinícius Pereta. Na sexta-feira, nossa reunião de oração online, que nós permanecemos. E se assim Deus permitir, no domingo também as nossas celebrações. Amém? Que Deus abençoe o seu final de semana em nome de Jesus.